Mas, muito bom dia! Muito bom dia, Valério. Muito bom dia a toda a nossa qualificadíssima audiência aqui da Rádio Acústica FM. Valério, ontem eu quero começar a minha participação falando uma coisa que ontem me incomodou muito antes de dormir. Eu entrei nas redes sociais, né, pra sempre dar uma olhada, uma conferida no que está acontecendo. E me deparei com duas situações, assim, bizarras, tenebrosas, tristes, nojentas, de um grande machismo envolvendo o nosso futebol. Eu acho que a gente fala tanto de futebol aqui, futebol que tem que ser exemplo, futebol que tem que trazer alegria pro povo, mas também a gente tem que falar as coisas erradas que acontecem. Ontem uma página, uma das maiores páginas do Brasil de futebol, tanto no Facebook quanto no Twitter, postou uma foto de uma menina que foi campeã no futebol feminino do Inter. E ela está com a taça, uma menina bonita, realmente, mas uma menina. E os comentários, Valério, são do tipo, que delícia, homens de 30, 40 anos de idade pra mais, que delícia, ou lá em casa, foto do Robinho, gostaria de ser massagista nesse time. Olha, Valério, comentários tenebrosos, comentários absurdos, que pra uma mulher em si já seria um absurdo. Agora, pra uma menina de 15 anos de idade, e isso me estragou de uma maneira, Valério. Eu fui ver essa página, fui entrar na página e é muito pior do que só tinha naqueles prints. Tinha muitos outros. E tu vê, homens às vezes até com mais de 50 anos, homens velhos mesmo, dizendo que gostariam de acariciar, fazer massagem nas coxas de uma menina de 15 anos de idade. Sabe, sexualizando uma atleta, uma jovem atleta, uma menina que tá ali atrás do sonho dela, que foi campeã. É um absurdo, Valério. É um absurdo. Espero que de verdade, cada vez isso tenha menos espaço, até não ter mais espaço no futebol. Não é cada vez tenha menos espaço, que isso não tenha mais espaço no futebol. Mas a gente sabe que não é assim de uma hora para outra que a gente consegue mudar isso. Mas isso pode mudar, eu tentei me colocar no lugar dessa menina, isso pode mudar a vida dessa menina, Valério. Porque é uma menina que tá ali atrás do sonho, tá jogando nos maiores clubes do Brasil, foi campeã. Você imagina tu entrar nas redes sociais e ver alguém falando isso sobre ti. Tu é pai, Valério. Tu imagina tu como pai entrar na rede social, ver uma foto da tua filha, um monte de homem de 40, 50 anos de idade dizendo que delícia, gostosa. Sobe o sangue, né? É a verdade. É um absurdo. Isso pode acabar com a vida da menina. Até porque a gente vive o momento, né, que a gente curtiu aí no domingo, a final do Campeonato Gaúcho, um Grenal maravilhoso, mas em outros estados também. E a própria CBF, né, Leno, fez com que os times da Série A tivessem o futebol feminino. A gente vê aí escolinhas de futebol, a gente vê a meninada também aí querendo ser protagonista de uma coisa que também podem fazer, que é o futebol. Agora, esse tipo de situação aí revolta, mesma coisa nos casos de racismo, né? Não é um caso de racismo esse aí, mas é revoltante, porque como tu mesmo disse, a postura em que a menina vai entrar em campo depois disso, ela tá lá pra fazer o que ela gosta, é uma profissão que ela exerceu, que é o futebol. Ela não tem que não pegar e desse jeito, né, ser tratada, até porque ela não tá ali pra se exibir pra ninguém. Exatamente, exatamente. Mesmo se fosse uma das jogadoras adultas, ninguém tem direito de tratar assim. E não bastasse isso, Valério. Ontem uma das principais rádios da capital, envolvendo esporte, colocou um comentarista pra falar sobre o futebol feminino. E a pauta por si só já era ridícula, que era o tamanho do calção usado pelas mulheres no futebol feminino. O que já é bizarro para uma rádio do tamanho que é esta rádio, da capital. Não contente, um dos comentaristas, vou tentar colocar aqui, Valério, esse trechinho do comentário dele, no nosso microfone aqui mesmo, eu sei que não foi combinado, mas vamos ver se vai dar para ouvir. Calçãozinho ali, parecendo o Diogo Barbosa. Pensam para confeccionar calções mais curtos, que fica horrível o que vocês estão fazendo. As pernas são mais bonitas que os homens, não tenho dúvidas. Joguem de fio dental. Que isso, olha o respeito, Pato. Heloísa. A forma como elas arregaçam ali os calções fica horrível, sabe? A estética não fica boa. Heloísa. Venham de calções mais curtos. Desculpe pela manifestação desse vovô tarado. Não. Não, isso Não tenho nem palavras. Não, isso passou fácil. Hoje, quando nós falamos... Vamos jogar de fio dental.
Não. É isso, Valério. Começa que a pauta numa grande rádio ser o tamanho do calção das atletas. Eles fazem esse mesmo tipo de pauta pro futebol masculino. Tu já viu uma mesa redonda, como a gente fala do futebol, falando o tamanho do calção dos homens? Não. Então já começa que a pauta já está errada. É verdade. E aí dá espaço pro comentarista dizer, rindo, joga de fio dental. E não foi só uma vez, né? Foram duas, porque ele foi corrigido e ele disse de novo, joga de fio dental. E eu vou dar nome, Roberto Pato Mouri. É esse o nome do comentarista que disse um absurdo desse. Tu sabe que a voz do fundo que pedia desculpas até pra menina, né, que participava, era do Dalpisol, né? Dalpisol é um cara que desde os anos 2000 eu acompanho ele, desde Guaíba, agora Grenal e tudo mais. Então, eu sei que às vezes tu é pego de surpresa, eu sou âncora de um programa esportivo, mas aqui a gente sabe o que vai falar. E quando acontece de primeiro comentarista, o que nunca aconteceu aqui na arquibancada, de tomar uma posição dessa, eu já corto o microfone. Eu não deixo ele responder duas vezes um absurdo desse. Tu tá entendendo? Eu acho que faltou ali, ó, principalmente o corte, né, do microfone dele, porque se ele tá falando aquilo e se tem uma mulher na bancada, nós estamos em meio a um ano em que tudo tá acontecendo. Dia desses, o que aconteceu com dois colegas, inclusive de emissora aí da Rede Gaúcha Sat, por se posicionar, mas em outro assunto, um assunto lá que era segurança, em roubo e tudo mais. Hoje tu vê uma situação dessa acontecendo e como tu mesmo disse, o Leandro hoje ensinou o espaço dele para uma revolta, ele como jornalista, que abordou tantos assuntos importantes em relação à própria eleição colorada, mas que se aprofundou de tudo para aí sim poder falar, né, Leandro? Tu não vai olhar uma cena lá e boca fora tu sair dizendo quantas pessoas neste momento estão te ouvindo. Exato. E quantas estavam ouvindo eles, né? Parece que essas pessoas não têm noção da responsabilidade que a gente tem na frente do microfone. Parece que não sabe quantas pessoas a gente atinge na frente do microfone. A gente erra. A gente é humano, com certeza. Mas isso daqui não é erro. Não. Isso daqui é estupidez. Isso daqui é um tipo de comentário, uma imbecilidade de um comentário. É um desrespeito com todas as mulheres que buscam o espaço no futebol. Um desrespeito com todas as meninas de 12, 13, 14, 15 anos que saem da casa dos pais novinhas, assim como os próprios jogadores da base, para tentar um sonho, para ter que ouvir um comentarista. Porque ele não é um torcedor, ele é um comentarista, ele é pago para isso. Dizer joga de fio dental 2 vezes dando risada com uma mulher na bancada, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de vergonha. E como tu bem falou, o âncora tentou cortar, ele foi realmente muito sério, mas também aí falhou a produção do programa. Exatamente. Que não cortou o microfone dele. E não é a primeira vez que ocorre algo do tipo nesta rádio. Como tu bem falou, tivemos os colegas da Rede Gaúcha Sat que cometeram um erro gigantesco e que deu no Brasil inteiro, e a rádio perdeu muitos patrocinadores. E eles viram que erraram, pediram desculpas, tentaram se retratar e deu no que deu. O mínimo que eu espero da rádio, desta rádio, que eu estou citando, é um mínimo, é um pedido de desculpas formal. Porque apesar de não ter sido a rádio inteira que fez, foi um comentarista pago pela rádio que fez, e ele não foi cortado, não teve seu microfone cortado. Então o mínimo que se espera é um pedido de desculpas formal e alguma maneira de apoiar, né, o futebol feminino. Eu sei que é um assunto pesado pro início da manhã, mas eu precisava falar, né, a gente não pode sentar aqui e só falar das coisas boas do futebol, das benesses do futebol, enquanto acontece esse tipo de estupidez no futebol, como eu vi ontem à noite, sexualizando uma menina de 15 anos de idade, homens de 40, 50 anos de idade, e também um comentarista pago para comentar futebol dizer 2 vezes que as mulheres jogarem de fio dental. Olha, é um absurdo, Valério. Nós temos muito, mas muito o que evoluir como sociedade. O futebol melhorou muito para as mulheres, porque antigamente era somente homens realmente, mas ainda tem muito que melhorar. Muito que melhorar. E o que me chamou a atenção para esse assunto foi justamente a Nani Chemelo, ela que é comentarista nas lives do Jairo Vink, um jornalista colorado. E aí ela começou a abordar o tema, ela que acompanha o futebol feminino de perto. Eu estava acompanhando a live, ela chorou. Ela caiu às lágrimas, pediu pra sair. Porque ela acompanha de perto essas meninas. Sim. Ela sabe que essas meninas sofrem pra estar ali. E aí tem que se deparar com esse tipo de comentário. Olha, é complicado. Fica aqui a minha solidariedade a todas as mulheres que infelizmente
ainda sofrem com essa estupidez que é o machismo. Pois é. Assunto delicado aí, mas